Você compraria uma casa por 1 euro? Parece mentira, mas existem lugares onde você realmente consegue encontrar essas casas por apenas 1 euro. Mas obviamente que isso é uma pegadinha, ou melhor dizendo, várias pegadinhas. Hoje eu vou te mostrar alguma dessas casas e como realmente elas são. E principalmente quanto realmente isso te custaria para você ter uma casa habitável. Mas calma, alguma dessas casas pode te custar menos do que um café. Você não acredita? Calma, então eu vou te mostrar. Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Muca. Vovô, hoje aqui eu tô para mostrar para vocês algumas casas por 1 euro. Parece mentira, né? Mas é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Tá, mas antes de a gente sair pesquisando ou te mostrando casas por 1 euro, a gente tem que entender por que essas pessoas estão vendendo essas casas por apenas 1 euro. Normalmente esses programas de casas de 1 euro ou esses valores simbólicos aparecem em cidade pequena, como a gente chama aqui de pueblos, vilarejos, que estão sofrendo com abandono, não tem mais população. Então a prefeitura ou o governo em si coloca essas casas por um preço simbólico para atrair você. Mas você tem que ter em mente que você não está comprando uma casa por 1 euro, está comprando um lugar por 1 euro, porque 98% desses imóveis você precisa fazer alguma coisa e reformar, e tem algumas condições que aí fica a primeira pegadinha. Normalmente, essa primeira pegadinha é muito comum e é a que mais desanima todo mundo. Para você ter uma casa de 1 euro, você precisa investir 20, 30, 50 mil euros. E fala assim, cara, então a casa não é por 1 euro. Mas existem várias alternativas para a gente contornar esses 20, 30, 40, 50 mil euros. Claro, existem alguns pueblos, né? Algumas prefeituras, alguns estados que pede um planejamento de obra para você. O que é um planejamento de obra? Cara, você não vai comprar a casa ali por 1 euro e é isso. Vou fazer um restaurante, vou fazer um armazém ali para uma loja que eu tenho, que eu vou abrir ali. Não, precisa ser numa zona de moradia, então ele vai te dar essa casa na zona de moradia, mas você precisa apresentar um plano de reforma e a quantidade de tempo que isso vai te custar. E o dinheiro também. Não é somente, eu quero construir qualquer coisa, eu quero construir uma casa do jeito que eu quero. Não, existe um padrão daquela cidade, daquele bairro, que você precisa construir. Então, eu quero comprar uma casa super grande, super top. Mas isso vai te custar muito mais, porque você precisa apresentar esse plano e eles precisam aprovar. Então, eu tô compartilhando a tela do meu PC aqui para vocês entenderem melhor. É muito difícil achar na internet vídeos ou foto propriamente de sites explicando melhor e detalhado essas casas. Então, qual foi a situação que a gente melhor encontra? YouTube. YouTube é vida, tá? E a gente já vai dar o reconhecimento para esse nosso irmãozinho aqui, Portilho. É o canal que a gente tá pegando as imagens, tá? Eu vou aproximar para vocês, não vou rodar o áudio, eu não quero copiar o conteúdo dele, mas eu quero mostrar para vocês o que é uma casa abandonada. Por quê? Por sites não tem fotos, vídeos de casas, tá? Normalmente é sempre por fora e nada mais. Nesse vídeo eu quero tentar te mostrar como realmente é uma casa abandonada. 90% dessas casas sempre vai ser em pueblos ou interiores, né? Diga como você quiser, mas é sempre interiores, cidades pequenas, pouca população e por 1 euro. Isso é o que mais importa. Algumas são algumas casas bonitas, provavelmente um bairro legal, né? Mas onde você vai ter que investir muito dinheiro e tempo. Esse vídeo ele tá mostrando uma casa aqui na Itália, onde é muito comum, onde a população já tem uma idade muito avançada e eles têm poucos filhos, né? Então eles estão recorrendo para esse tipo de método, né? Trazer a gente de fora. Vamos dar uma olhada, ele tá chegando na casa, então a gente já vê que é um lugar bem abandonado, onde precisa investir um tempo, mas não muito dinheiro. E assim é a situação de uma casa abandonada, tá? É muito diferente das construções do Brasil, né? Que a gente vê ali de tijolo, alvenaria. A gente vê ali que tem uma estrutura, mas a maioria é pedra. Pedra mesmo. E solta muita poeira. Você precisa colocar drywall, você precisa colocar algum forro ali, você precisa fazer uma forração interna e principalmente você precisa entender como fazer isso. Então a gente tá vendo aí a casa, mas você vê a situação de tem mofo, onde vai ter coisa destruída, essas madeiras tem que trocar. Então muitas vezes isso vai te custar muito além do que você comprar uma casa dessa. Então muitas vezes por isso que não é tão atraída assim pela maioria das pessoas. A pessoa que tem 50, 60 mil euros prefere comprar numa capital, compra numa casa localizada que já está pronta, tá?
E aí que existem as oportunidades. A gente vê aí que tem muita coisa para fazer. Cozinha tá totalmente inacessível, né? Fogãozinho a lenha ali, bicho, mofo, provavelmente a elétrica tem que refazer tudo, tá? A gente viu ali que provavelmente é só esse pedaço, ali já é outra casa, outra casa. Isso é muito comum na Itália, né? Então existe vários tipos de casas, né? Então ele já partiu para outra casa, onde ele vê que tem uma vista legal, tudo mais, mas o que você vai fazer aí? Aí que tá o X da questão. Quando você vai para uma cidade dessa, você vai para um povo desse, o problema em si nem é comprar a casa e viver ali, mas é o que você vai fazer ali e como você vai se sustentar ali. O que você faz na sua vida? Você é engenheiro? Você trabalha com obras? Você é médico? Como que você vai se deslocar para o seu trabalho e como você vai trabalhar ali? Ou você trabalha remoto, ou dois, você aceita o que tem ali, né? Então você vai trabalhar como na roça, né? Ou você ou você abre uma empresa. A maioria desse pessoal que compra trabalha remotamente. Acho que deu uma boa noção do como é uma casa abandonada por dentro. E sim, é uma casa por €1, não tenho do que reclamar. Só que você vai ter que se mudar, você e uma equipe de construção talvez. E muitas vezes essas casas por €1 também tem algumas exigências, como você ter uma família larga, ou uma projeção de uma família. Você ser jovem, você ter um trabalho remoto, não depende muito das circunstâncias e da localidade que você vai. Mas eu quero deixar ciente vocês que tem muitos custos à parte da construção. Eu nunca vi ninguém falar para você. Imposto e custo da compra. Não é somente você pagar €10 e já era. Você tem imposto daquele imóvel, você tem os custos da transação dos documentos. Isso custa muito dinheiro, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Escritura, honorários, você vai precisar de um advogado, você vai precisar de alguém que saiba mexer nisso. Principalmente se você tá no Brasil, né? Você não sabe como funciona essa questão de documentação fora. E se você for começar a fazer autodidata, a probabilidade de se dar errado é muito forte. Então você vai ter que gastar também com documentação. Como eu já comentei para vocês, projeto, arquitetura, você precisa ter uma base, você precisa contratar alguém para fazer um projeto dessa casa para você. E aí vem os gastos de energia, pode ser que a fiação não esteja funcionando, você não esteja água, então você vai ter que puxar isso. Então você contratar fazer um encanamento, você puxar água para sua casa, você puxar luz para tua casa, é muito caro e principalmente fora, tudo você depende dos outros e tudo tem que ter um horário marcado e demora. E o principal, né? Aonde você vai viver? Você não consegue viver numa casa dessa enquanto tá em reforma. O seu conforto, aonde que fica nesse momento, tá? Você não consegue dormir num poeira assim. E principalmente em pueblos assim que você precisa ter uma estrutura mínima, que são aceitas, são famílias, né? Então como você vai levar sua mulher e seu filho para um lugar assim? Então esse papinho que realmente existe casas por €1 na internet, na verdade é apenas um clickbait, porque essas casas podem acabar te custando dezenas de milhares de euros. Mas dependendo da localização e da estrutura que tá a casa e da sua estratégia, do que você trabalha, isso pode ser interessante para você. Por exemplo, se você é pedreiro, você já tem uma experiência naquilo, então você não vai gastar tanto como uma pessoa igual eu, que eu não sei nada de construção, gastaria. E calma, eu te mostrei alguns imóveis aqui na Itália, só que não existe só na Itália, tá? Existe aqui na Espanha, claro, na Itália, na Grécia, em várias partes do mundo existe, principalmente aqui na Europa. Por quê? Porque é uma população velha que não quer ter filho e a gente precisa de gente jovem. Mas claro, como existem essas casas aí de €1, Portugal, Espanha, tarará, 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 eu moro na Espanha e eu pago muito caro o aluguel. Então eu fiquei curioso, falei, será que vale a pena eu, pagando aluguel aqui, comprar uma casa por €1? A resposta mais clara é não, porque eu não tenho experiências. Mas eu achei algumas casas que não são por €1 e eu queria mostrar elas para você. Queridíssimo site Venda de Casas Baratas. E a Encontre, não sei o nome desse site, tá? E a gente não encontra uma casa por exatamente €1, mas um valor bem acessível, tá? Então, €6.000, €10.000, em 2 habitações e 189 metros quadrados. 200, vamos arredondar? 200 metros quadrados por €6.000, povo, tá?
É o que eu falei pra vocês, tá? A gente tem a foto aqui somente por fora, né? A gente não tem uma foto por dentro, mas a gente dá a entender que é isso aqui, tá? É só esse bloquinho aqui. Nossa, como que isso tem 190 metros quadrados? Porque é um corredor gigantesco, tá? As casas são bem comum aqui. Ó, essa aqui é a estrutura da casa, tá? Ó. Aqui é um corredor gigantesco e ainda tem um terreno no lado de trás, tá? Então isso é muito interessante. Ah, Murilo, mas como que funciona? Provavelmente aqui é um quarto, daí tem um corredor, daí tem a cozinha, tem outro corredor, tarará, tem um corredor, tarará. É uma casa de corredores e a gente explica um pouquinho. E a localização, principalmente onde fica, né? Então fica essa localização aqui, eu não vou nem me atrever a pronunciar esse nome para vocês, tá? Então, aqui, ó, aqui é a minha cidade, onde eu moro, onde eu vivo, Tarragona, e fica aqui, tá? Então, provavelmente aí uns menos de 100 km, tá? E Tarragona, Barcelona é 89 km, e aqui, até aqui, deve dar uns 60 km, 80 km também, tá? Dependendo da... Então aí, existe um lugar legal aí, tá? Então a gente vê outra aqui por 6 mil euros, tá? Essa aqui aparece um pouco mais acabada, aí a gente já, nossa, já desanima na hora de ver essa foto, né? Olha a situação que tá isso aqui, por fora, né? Imagine por dentro, mais 6 mil euros, ó, 8.600 euros, tá? 77 metros quadrados, você compra um corredor mais caro, a gente não sabe, provavelmente esse imóvel de esquina, ó, aqui embaixo é uma garagem que você pode fazer ali, ah, uma oficina, a própria garagem, né? Ou abrir um comércio. E aqui são 3 andares, tá? Esse aqui são mais comum aqui na Espanha, tá? Esse me parece ser um pouquinho mais interessante, né? E Felix fica em a mesma coisa, tá? Um povo um pouquinho mais afastado, mas não tão afastado, ó. Você consegue pegar aqui o rio ali, alguma coisa, e provavelmente uma horinha você tá na praia, tá? Então legal, casa em Flix. Essas são algumas casas talvez interessantes para se investir aqui, dependendo da localização, é o que eu tô vendo, o preço e o preço de reforma, povo. Mas se realmente eu tivesse escolhendo uma casa de 1 euro ou de 10 mil euros, eu provavelmente investiria em um lugar que eu gostasse, tá? Como essa de 10, 15 mil euros. Porque eu acho que lá no final das contas ainda me sai mais barato do que uma casa por 1 euro. Mas eu quero saber de você. Você encararia essa aventura? E para você, qual que seria a melhor estratégia? Uma casa de 1 euro, uma casa de 10 mil euros para reformar ou uma casa pronta de 120 mil euros? Conclusão final desse vídeo é: vale a pena comprar uma casa por 1 euro? Na minha humilde opinião, não. Mas comenta aí embaixo se vale a pena, não vale a pena, se faltou alguma coisa, se eu deixei de acrescentar alguma coisa que você pode ajudar. E quem sabe eu não faço uma continuação desse vídeo mostrando casa de 20 mil euros, tá? Lembrando que o salário mínimo aqui é 1.300, tá? E então você consegue juntar uma grana, estando em 2 pessoas, né? Você trabalhando sozinho, se sacrificando aqui por 1 ano, você compra uma casa aqui por 10 mil euros. Deixa aqui nos comentários se é uma boa ideia de vídeo ou não. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo um pouquinho mais elaborado. Deixem nos comentários também o que vocês acharam. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e deixar aquele like. É isso, povo. Valeu e fui!